A cada 7 minutos, uma criança ou adolescente morre em algum lugar do mundo vítima da violência. É o que diz o relatório mais recente do Unicef, divulgado no final de 2017, e aponta ainda que o Brasil é o país com maior número absoluto de homicídios de adolescentes em todo o planeta. Em 2015, foram 11.403 pessoas com idades entre 10 e 19 anos assassinadas. Ao ver o corpo das crianças nos caixões, a mãe entrou em desespero. Ai, meu Deus! Ai! Ô, Marco! Ai, meu Deus! Ô, Marco! A adolescente Camila Silva do Nascimento, de 16 anos, caminhava pela rua Major Davino, no Fundão, quando foi assassinada com 6 tiros. Stephanie Vitória da Silva, de apenas 2 anos, estava no colo da tia, quando teve início uma troca de tiros entre policiais militares e supostos criminosos. A criança foi atingida por uma bala perdida na cabeça. Matheus de Barros Aloísio, de 17 anos, foi morto a tiros. Ele foi atingido na cabeça e no tórax. A polícia recebeu a denúncia, fez o socorro e depois levou o homem para a central de plantões da capital. Ele é suspeito de espancar e colocar fim à vida do pequeno Pablo Henrique Maciel da Silva, de 1 ano e 6 meses. O velório, que aconteceu no bairro de Santo Amaro, foi marcado o tempo inteiro por gritos de dor de parentes e amigos do adolescente. Tudo acabou pra mim, pô. Entendeu? Meu filho era meu chão. Meu filho era a base da minha casa. Né? Porque tudo era só eu e ele, que a gente combinava tudo só era eu e ele, eu e ele, eu e ele. Os dias têm sido difíceis e dolorosos desde que Joelma perdeu o filho assassinado, Mário Andrade de Lima, de 14 anos. O adolescente, negro, morava na periferia do Recife. Foi morto na noite do dia 25 de julho de 2016, quando seguia de bicicleta junto com um amigo de 13 anos na Avenida Dom Helder Câmara, no bairro do Ibura, na zona sul da capital pernambucana. Eles iam para um jogo de futebol. O que era para ser apenas diversão se transformou em tragédia. Foi aqui nessas imediações, bem perto onde hoje funciona o Núcleo de Prevenção Social à Violência, que Mário viveu os últimos minutos de vida. Testemunhas contam que a bicicleta usada por ele colidiu com a motocicleta do sargento reformado da Polícia Militar, Luiz Fernando Borges, atingindo o pé do policial. Foi então que o PM puxou a arma, atacou com coronhadas em Mário, que caiu no chão. O amigo do adolescente que estava com ele correu, ainda foi atingido pelos disparos, mas escapou. Mário foi morto com tiro nas pernas, no tórax e na cabeça. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, o militar apresentava sinais de embriaguez. Atualmente, está preso no Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco, CREED, onde aguarda a sentença do júri popular. Em abril deste ano, o sargento foi expulso da corporação. Obviamente, não se pode manter em uma corporação policiais que têm o dever de proteger a sociedade e, muito pelo contrário, traz ameaça à própria vida. Então, eles são, via de regra, retirados. Se comprovada a participação e a autoria no homicídio, eles são excluídos das corporações. Foi um arranhão, pô. Só por causa de um arranhão ele acabou com a minha vida. Ele tirou os sonhos, todos os sonhos do meu filho e meu. Sonhos esses que foram enterrados na tarde de 27 de julho de 2016. O dia era para ser um momento feliz para Mário e a família. O adolescente iria começar a trabalhar como jovem aprendiz e no mesmo ano ia conhecer o pai pessoalmente em Brasília. Desse dia em diante, minha vida acabou-se assim. Entendeu? Acabou. Eu tenho que viver por conta das minhas 2 filhas, que elas dependem de mim. Por isso que eu ainda tenho que viver, mas se não fosse isso, tentei tirar minha vida várias vezes. Várias vezes. Porque meu filho não foi bandido pra morrer desse jeito, entendeu? Não foi. Se eu não tivesse lutado, eu tivesse aí lutando, ele estava sendo visto como um bandido e ele estava solto. Mas só que dessa vez ele matou o filho da mãe errada. A mãe agora guarda com carinho a primeira carteira de identidade do filho, que ele não chegou a ver. O documento ficou pronto poucos dias da morte do adolescente. Ela revela o que espera da justiça. Eu vou ter um pouco de paz, é quando eu ver que eu cumpri o dever de uma mãe. Que não é porque ele é um PM que ele pode chegar e tirar a vida
que ele quiser. Eu não tenho medo nenhum. Quando eu vou para a rua para lutar por justiça pelo meu filho, eu vou de peito aberto. Nós precisamos ter possibilidade de ouvidorias nas polícias, em que a sociedade possa fazer denúncias em relação a policiais que atuam de forma indevida e violenta, e ao mesmo tempo as corregedorias das polícias têm que ser cobradas pelo Ministério Público e pela sociedade para punir esses policiais, para que isso sirva de exemplo, para que outros policiais não atuem da mesma forma. É esperado da polícia que ela proteja as pessoas e não que ela produza mais violência. Mário era apaixonado pelo rap. Via no estilo musical uma forma de mudar de vida. Este papel, com a letra da música que ele mesmo compôs, foi achado por Joelma meses depois do crime. E ainda eu tive a oportunidade de escutar ele cantando essa música para mim. Um ano após a morte de Mário, a música que era apenas cantada para a mãe dele, agora pode ser ouvida pelo mundo. É que Martins, colega de Mário, e mais dois resolveram gravar a música do adolescente. Martins, fala um pouco como foi essa iniciativa de vocês. Para mim foi uma honra, né? Quando eu conheci Joelma, ela tinha falado que ele tinha uma letra, mas que ele não tinha chegado a gravar. E como eu já tinha toda uma história de questão de experiência com essas coisas e tal, ela passou para mim e deixou na minha mão para eu produzir esse material dele. Esse local aqui lembra muito o que a gente passou no momento da gravação, a experiência, e a gente sente um pouquinho de Mário aqui, porque é a comunidade que ele cresceu, viveu. Então canta aí pra gente um pouquinho da música. Sentimentos escritos jogados em uma folha, criança se drogando, enquanto a mãe pedia a Deus para ele ser apenas uma boa pessoa. Mas que mundo é esse, cheio de gente que tem interesse? Hoje tenho 15 anos, me chamo Mário Andrade e agradeço a minha mãe por não ter sido covarde, por criar 3 filhos sem pai, me dando amor de verdade. O garoto Mário Andrade de Lima faz parte das estatísticas que não param de subir dos crimes violentos letais intencionais chamados de CVLI contra adolescentes em Pernambuco. Segundo dados da Secretaria de Defesa Social do Estado, em 2017 foram registradas as mortes de 494 adolescentes, 104 a mais que no ano anterior. Já em relação às crianças, houve uma pequena redução. No ano passado foram notificados 16 homicídios, apenas um a menos que em 2016. Números que contrariam a proposta do Pacto pela Vida, programa do governo estadual que objetiva diminuir os assassinatos em Pernambuco. O Pacto pela Vida acabou, o Pacto pela Vida morreu. Não existe mais Pacto pela Vida. O que havia sido planejado, uma iniciativa transversal, com participação da sociedade, com o envolvimento de todo o governo, com o mecanismo de integração da polícia com o judiciário, do Ministério Público, a sociedade, com a participação de secretarias como saúde, educação, desenvolvimento social, voltadas para a redução da violência, isso não existe mais há muito tempo. Então é preciso criar uma nova forma, com esses valores do Pacto pela Vida original, que possa ajudar a construir uma política pública de segurança mais efetiva. De acordo com o chefe da Polícia Civil de Pernambuco, a agilidade policial no momento em que ocorre o assassinato é um trabalho diferenciado para combater os homicídios. O homicídio da criança e do adolescente, além de ser uma prioridade da própria legislação, que assim preconiza, o Estado de Pernambuco tem trabalhado e seus delegados, sobretudo aqueles voltados para as especializadas no combate aos homicídios, ao enfrentamento pelo tempo. Então, o homicídio, diferente de um crime financeiro, as suas provas, as suas evidências, os seus vestígios, eles são muito voláteis. Então, quanto mais rápido a atuação, e daí a criação das forças-tarefas de homicídios, da criação da divisão de homicídios, da apuração de homicídios, são aquelas 48 horas tão preconizadas na doutrina. Então, quanto mais rápido o trabalho efetivo, maior a elucidação. Talvez tenha sido isso que teria faltado para esclarecer a morte daquela que foi conhecida como a menina sem nome. Enterrada aqui no cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife, a garota de aproximadamente 8 anos foi encontrada morta na Praia do Pina, na zona sul da capital pernambucana, com sinais de violência. O caso aconteceu em 1970 e teve uma grande repercussão no estado. O crime ainda é cercado de mistérios. Em um trabalho de jornalismo investigativo inédito, Felipe Vieira, do Jornal do Comércio, teve acesso em primeira mão ao laudo da necrópsia, feito na época pelo Instituto de Medicina Legal do Recife. Bom, na verdade, isso foi uma pesquisa conduzida pelo Arquivo Público, pela historiadora Carolina Caú,
que consistia em recuperar todo esse acervo dos arquivos do IML. Os documentos precisavam ser recuperados e disponibilizados de uma forma para o grande público. E foi assim que a gente teve acesso a esse documento específico da menina sem nome. De acordo com o laudo do IML, a criança não sofreu violência sexual. Ela foi morta por asfixia. A cabeça dela foi colocada contra a areia da praia e aí ela morreu de asfixia por inalar essa areia da praia. Essa foi a causa-morte que tem no laudo do IML. Ao todo, são 8 fotos que agora publicadas dão rosto à menina que até então não havia sido personificada. São fotos originais, né? Inclusive o rosto dela, que é uma coisa que ninguém conhecia. Né? O rosto dela é mostrado nas fotos, nos exames, no laudo, nas fotos da perícia, né? do legista. Então, assim, são fotos que mostram o momento como ela chegou, como o corpo chegou, amarrado ainda. Então, aquela coisa pesada, porque é muito forte, né? Uma história que, ao longo de quase 50 anos, criou uma devoção, já que uma lenda do Recife diz que a menina faz milagres. O túmulo dela é visitado com frequência. Dá para perceber por essas rosas que ainda não murcharam. Quem veio suplicar por uma graça foi a doméstica Marilene Silva. Ela veio do córrego do Euclides, na zona norte da cidade, fazer um pedido para a filha ficar curada de câncer de mama. Como eu estou com minha filha com problema de saúde, aí eu só ia entrando, vindo aqui. Dona Marilene conhece histórias de pessoas que já conseguiram alcançar milagres por meio da menina sem nome. Estava para fazer a casa, o marido estava desempregado, depois que veio fazer a corrente, o marido conseguiu um emprego e fez a casinha. Por isso que essas casinhas aqui, ó. Tudo de graça que o pessoal conseguiram. Criança, às vezes doente, vem a percatinha, estudo, passar na faculdade, os livros aqui, os cadernos. Outro mistério que continua é sobre o assassino da menina sem nome. O mecânico Geraldo Magno de Oliveira, de 22 anos, confessou que matou a garota. Depois, ele negou o crime e disse ter sido coagido pela polícia, mas morreu na prisão antes de ser julgado. Eu consegui conversar com o juiz que, na época, em 1970, ele foi o juiz de primeira instância desses casos, Dr. Nildo Nery. Ele usou, inclusive, a expressão, eu me lembro como se fosse hoje, da riqueza de detalhes com que ele narrou o assassinato. Então, para mim, não restou dúvida de que tinha sido ele. Outra história de assassinato contra um jovem vem de um bairro vizinho ao Pina, Brasília Teimosa. A região fica entre o estuário da Bacia do Pina e o Oceano Atlântico. É nesta comunidade periférica, que tem pouco mais de 18 mil habitantes, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mora Maria do Bom Parto. Conhecida como Passinha, a dona de casa perdeu o filho para a criminalidade há aproximadamente 15 anos. Eu subi e ele já estava no ML já. O garoto foi morto a tiros, junto com um amigo, embaixo deste viaduto no bairro de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. O motivo e o autor do homicídio ainda não foram desvendados. Ele estava em casa, aí de repente ele saiu de noite, aí no outro dia não voltou mais. Quando foi no outro dia, eu já soube na colônia, que eu tinha ido trabalhar, e já soube que ele estava na Folha. Que ele estava sem documento, como adolescente, porque ele não estava com documento. Poxa, eu sentia abalada, né? Sim, a lembrança, sinto falta, né? Entendeu? Sinto falta, porque ele era um menino bom, não era um menino ruim para dedicar nem nada. O filho de Dona Maria do Bom Parto, Antônio Carlos, mais conhecido como Toinho, está representado em forma de cruz neste mural. O espaço é dedicado às crianças e os adolescentes do bairro de Brasília Teimosa que foram mortos vítimas da violência. Esses participavam da ONG Turma do Flau, entidade que busca prevenir meninos e meninas de situação de risco. A fundadora da ONG é a irmã Aurieta, uma missionária católica da Congregação de Jesus Crucificado. Junto com outras religiosas e pessoas da sociedade civil organizada, lutam pelos direitos das crianças e dos adolescentes na comunidade. A irmã conhecia Toinho muito bem e ainda hoje acredita que a morte dele foi premeditada. Toinho foi praticamente criado aqui por a gente, um menino de uma família muito carente, e ele vendia picolé.
Ele vendeu picolé aqui, quando foi um dia, chegou à tardinha, 6 horas da noite. Ele foi passando nessa rua, jogou uma pedra na mangueira aí. Um policial dessa rua mesmo veio e passou um rasteiro, cortou a cabeça, o sangue desceu. Nós levamos o caso para o hospital, depois para o GPCA. Eu fui ameaçada de morte por esse policial aí. E Toninho depois, junto com outro menino também, fez uma besteirinha aqui logo na entrada de Brasília Teimosa e eles mataram, assassinaram o Toninho. Com certeza, foi encomendada essa morte. O Centro de Educação Profissionalizante do FLAU, mas carinhosamente chamado de Turma do FLAU, fica em Brasília Teimosa, um bairro sujeito às oscilações da maré. Fundado em 1982, de lá para cá, centenas de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos foram atendidos pela instituição. A gente sentiu a necessidade de criar um trabalho porque começavam a aparecer algumas crianças de rua. E foi quando eu comecei em 82, com alguns adolescentes, e chamamos um grupinho de 12 crianças que começaram a engraxar sapato. Aí a gente viu que era muito humilhante aquelas crianças engraxando sapato. Passamos a construir, a fabricar o FLAU. Isso mesmo que você ouviu, FLAU. Nome dado a esse picolé de saquinho bastante conhecido aqui na comunidade. Seja fazendo chuva ou sol, os meninos e meninas saíam vendendo esse sacolé. O ponto de partida era aqui na praia de Brasília Teimosa, chamada de Buraco da Velha. Eles percorriam vários metros até chegar à Praia do Pina. O sucesso nas vendas foi tão grande que o FLAU se tornou o nome da ONG. Depois da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o lema da entidade mudou e passou a ser destinado à educação para a vida. Atualmente, 70 crianças e adolescentes participam da instituição. Entre as diversas atividades estão dança, música, informática e capoeira. Enedino é professor da dança. Foi ex-aluno do FLAU e hoje atua como voluntário. Busca passar para os meninos e meninas da instituição um pouco do que viveu e aprendeu. Eu fui apresentado pela minha irmã, né? O FLAU, ela já era da instituição. Mas os meninos da Vila Moacir, onde eu sempre morei, onde eu nasci e me criei, né? Falavam sempre do FLAU. Vamos pro FLAU, que o FLAU é bom, lá tem presente, tem atividade, a gente vende picolé, né? Apura um dinheirinho para ajudar em casa e tudo. E nessa gandaia, nessa alegria, que todo mundo vinha uma alegria danada lá da vila onde eu morava, e foi assim que eu cheguei aqui. Mas Enedino, assim como muitas crianças da periferia, também teve uma vida difícil. Cresceu com os pais desempregados e recebia ajuda dos vizinhos. Diante da realidade que encarava diariamente, na adolescência se enveredou para um caminho que para muitos é sem volta. O tráfico de droga foi um dos primeiros envolvimentos que eu tive, né? Antes de conhecer a Turma do FLAU, né? A partir do conhecimento da Turma do FLAU, a partir do momento que eu vim para cá, aí a cabeça mudou, a ideia já era outra. Hoje, capoeirista formado, Enedino não se cansa de falar o quanto o FLAU transformou a vida dele. Cada vez que eu entro nessa casa, eu me sinto muito renovado, né? A gente se emociona quando fala dessa casa porque a vida da gente passou aqui, né? Muita história, muita luta, muita lágrima, muito amor, sem palavras assim pra... O FLAU é muito especial. A confiança no trabalho é tamanha que as duas filhas do voluntário agora participam da entidade. Isabela é uma delas. Olha só, com 10 anos, toda serelepe no frevo. Tem pessoas que gostam da gente, que a gente faz tudo aqui, todo dia as coisas que a gente faz aqui. E também tem atividades, aí é bom demais. A dança, ela aprendeu na ONG. E
E não é que ela se garante mesmo no frevo? Quem também é apaixonada pelo ritmo pernambucano e não perde tempo é a colega de Isabela, Samara, de 8 anos. Eu acordo de manhã cedo e eu escovo os dentes e arrumo minha cama. E aí depois eu venho pro frau. E aí quando eu largo do frau eu vou pra escola. Rogério é pai de Samara e também educador e mediador de leitura na ONG. Busca por meio dos livros mostrar o universo real para as crianças e os adolescentes. Elas gostam tanto dos contos de fadas tradicionais, como também alguns livros que trabalham uma vertente mais moderna, em que elas se enxergam. De acordo com a diretoria do FLAU, antes eram atendidas aqui cerca de 200 crianças e adolescentes, mas atualmente esse número reduziu para 70. Hoje a instituição se mantém através de publicação de edital para projeto e por meio de doações que recebe de uma instituição católica alemã. Como consequência disso, cerca de 25 crianças e adolescentes aguardam ser beneficiados pelo projeto nesta lista de espera. A gente não pode acolher todo mundo. Então, tem umas crianças que realmente, às vezes, os pais querem estar aqui porque trabalham. Mas tem as crianças que necessitam mesmo, é que a gente faz prioridade com essas. A neta desta mulher foi uma dessas crianças contempladas. De acordo com a avó da menina, ela viu na ONG uma maneira eficaz de inclusão, já que a garota tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, e sofria discriminação na escola em que estudava. Isso se transforma na questão de violência, porque a minha neta sofreu bastante, a ponto de chegar em casa e dizer: vó, eu quero morrer, vó, eu não quero mais viver. E isso para mim também é violência. E aqui na turma do FLAU, ela foi acolhida. É importante perceber que o papel da sociedade civil no sentido de organizar e criar iniciativas locais é muito bem-vindo, mas nós não podemos abrir mão de que o Estado incorpore as práticas de prevenção da violência, né, como uma tarefa fundamental da autoridade pública. O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco, Pedro Eurico, discorda do sociólogo. É preciso acabar com essa visão ultrapassada, essa visão de que o Estado pai, o Estado patrão, o Estado protecionista, o Estado tudo. Não é somente o Estado, tem que ser o promotor, o divulgador, o estimulador, o agitador das políticas públicas. Mas as políticas públicas elas têm que estar na mão do Estado e na sociedade civil, né? Não é ruim isso é muito bom. E é impossível para a irmã Aurieta não se emocionar ao lembrar das crianças e adolescentes que passaram pela turma do FLAU e que, apesar de todos os esforços para o caminho do bem, se tornaram vítimas e entraram para as estatísticas. Para mim, parece que foi um pedaço que foi embora. E é isso que a gente tenta lutar. A gente tenta lutar para que isso não se repita, porque é um direito que a criança, são sonhos que são interrompidos, que não merecem. Sonhos como Gi, Theo, Jailton, Marquinhos, Carlinhos, Braulio, Renata e tantas outras vidas que não puderam escapar. A esperança está agora em cada uma dessas crianças que cantam apelando pela proteção divina para evitar que também se tornem uma cruz na parede e apenas uma lembrança. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. E porque uns têm tudo e outros não têm nada? Por que esse governo não assume essas crianças? Porque até hoje a gente, não é como eu disse, nós lutamos muito para que haja uma igualdade. Porque nós já fazemos a parte que o governo deveria fazer. Por que o governo não assume? Porque não tem compromisso. Não tem compromisso. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida.